versículo de número 43. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 43. Diz assim o texto: quando um espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos, procurando descanso, mas não encontra onde repousar. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde eu saí. E retornando, encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Diante disso, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando passam a morar ali, e o estado final daquela pessoa torna-se pior que o primeiro. Assim também ocorrerá com esta geração má. Amém? Olhem para mim. Quando a gente analisa as palavras de Jesus, hoje é a nossa escola da fé, Jesus ele andou pelos 5 ministérios. Jesus ele foi profeta, foi mestre, evangelista, pastor e apóstolo. Então, quando a gente lê textos escritos pelos apóstolos e por Marcos e Lucas, a gente lê falas de Jesus. É muito importante a gente conhecer esses ministérios. O que era o ministério do profeta, o do pastor, o do mestre, do evangelista, do apóstolo. Porque Jesus ele andou no poder do Espírito e então ele passeava por esses ministérios. Tinha momentos que Jesus agia como evangelista, outro que ele agia como pastor, houve momentos que ele agiu como profeta, como apóstolo enviado de Deus. Então, isso que é bom você conhecer as Escrituras, entender, ler e tirar noção do que se fala. Amém? Glória a Deus. O texto que nós lemos, ele é muito pregado em libertação. Eu mesmo usei ele muito em libertação, para falar de libertação, espírito imundo, espírito maligno, ser expulso, voltar, né? Mas quando você se remete ao texto, você lê o texto, Jesus ele vem dando uma resposta. Se você voltar um pouco atrás, Jesus dentro desse capítulo, Jesus vem falando e fazendo algumas coisas. E no versículo 38, alguns mestres da lei e alguns fariseus chegaram até Jesus e falaram para ele: queremos ver da tua parte algum milagre. É o que Jesus respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Todavia nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal miraculoso do profeta Jonas. Então Jesus inventa um questionamento de fariseus e mestres da lei. Até porque Jesus naquele tempo, irmãos,
ele confrontou muitos mestres da lei. Quem eram os mestres da lei? Os mestres da lei eram os professores da lei. Eram aqueles que tinham as suas escolas, eram aqueles que estudavam para ensinar a lei. Então esses homens, esses mestres, com os fariseus, um grupo de alta autarquia religiosa dentro do judaísmo, eles foram questionar Jesus pedindo um sinal miraculoso. Veja, então Jesus responde que nenhum sinal miraculoso seria dado a não ser o do profeta Jonas, que ficou 3 dias no ventre de um peixe. Quando eu me converti, eu lembro que eu cheguei na instituição e eu ouvia muito pastor falar desse profeta Jonas, né, que foi engolido por um peixe. Irmãos, mas isso não entrava no meu espírito de jeito nenhum. Nossa, pensa, irmãos, isso entrar no meu espírito que um peixe engoliu um homem e ele ficou 3 dias no ventre desse homem, e depois ele foi cuspido, lançado na beira da praia. Não, pensa, irmãos, como é que a minha cabeça ficava. Mas ao mesmo tempo, irmãos, eu fui ensinado a crer em Jesus. Eu estava ali sendo ensinado a crer em Jesus. Então eu já criei em Jesus, e que Jesus não podia mentir, que Jesus não era mentiroso, né? E eu já tinha essa verdade dentro de mim. E o dia que eu li esse texto, uns 5, 6 meses depois da minha conversão, que eu li esse texto aqui, Jesus falando de Jonas ser engolido por um peixe, aí eu acreditei. Porque eu pensei, Jesus não pode mentir, então Jesus não ia contar uma mentira, né? Foi aonde eu passei a crer que verdadeiramente um peixe engoliu um homem. Mas esse homem e esse peixe, irmãos, ele engoliu Jonas, e isso era sombra. Porque na verdade todo o Velho Testamento é sombra do Novo. O velho, ele não é realidade, ele é uma sombra. Porque a nossa realidade é Cristo. Vamos repetir junto? A nossa realidade é Cristo. Então, Jesus está aqui falando para os mestres da lei e para os fariseus: olha, o único sinal que vai ser dado é acerca de Jonas ter sido engolido por um grande peixe. Veja, irmãos, Jesus dando essa resposta, a resposta que Jesus está dando a eles é acerca da sua morte e ressurreição. Isso é uma resposta de Jesus acerca da sua morte e da sua ressurreição. E eles compreenderam? Eles entenderam? Não compreenderam, não entenderam. Da mesma forma, quando Jesus falou assim: olha, eu derrubo o templo e edifico ele em 3 dias, ou eu derrubarei o templo e edificarei ele em 3 dias. Ah, irmãos, isso aí para os fariseus lá da época foi um prato, né? Blasfêmia, blasfêmia, blasfêmia. Porque eles começaram a dizer: nossa, o templo de Salomão, esse templo gastou mais de 30 anos para ser edificado. Como é que esse homem fala que derruba ele e em 3 dias edifica ele? Então Jesus estava falando dele próprio, dele como templo. Eu derrubo esse templo e edifico ele em 3 dias. Ele estava falando novamente do que, irmãos? Da sua morte e da sua ressurreição. Amém, queridos?
que falta hoje nos cristãos é paixão. Sabe, o que falta hoje nos cristãos é interesse pelas Escrituras, pela palavra. Há muito mais interesse dos cristãos hoje por um time de futebol, por ganhar dinheiro, entende? Por novelas, por filmes, por viagens, do que por Jesus. E olha, irmãos, que nos ensinos de Jesus nós temos uma grande viagem a ser feita. Os ensinos de Jesus nos fala de uma grande viagem. E Ele ensina como será essa viagem, como se dará essa viagem. Fala dos mortos que já morreram nele, fala daqueles que estão vivos, de que forma será, fala do que vai acontecer e suceder depois dessa viagem, entende, irmãos? Mas falta isso hoje dos cristãos: amor às Escrituras, apego à palavra, interesse, um coração quebrantado, um coração em dizer assim: ó Espírito Santo, eu não sei não, mas o Senhor sabe, me ensina, deixa eu aprender com o Senhor, deixa eu ouvir a Tua voz. Muitos quebram um pacto, muitos quebram essa aliança, rompem com essa aliança, preferem ouvir o indouto, preferem ouvir o ímpio, preferem ouvir conselhos de imprudentes, de pessoas que já se desviaram da fé, que se afastaram da fé. Por quê, irmãos? Porque tinha uma fé fingida, uma fé falsa, como eu mais Alessandro ouviu ontem. Por que que tem muito crente desviando? Perdeu a salvação? Não, irmãos, é porque na verdade nunca foram salvos. É uma fé falsa, uma fé fingida, e Jesus falou disso. Apóstolo João, apóstolo Paulo falou desses. Eles saíram do meio de nós. Não é que eles perderam a salvação, é que na verdade eles nunca receberam a salvação. É uma fé fingida, uma fé falsa. São aqueles representados na parábola do semeador, quando Jesus disse: olha, e uma parte da semente caiu no meio de terreno pedregoso, né, com pedras. Cresceu a semente, deu raiz, mas ela não desceu, ela ficou por cima, e veio o sol e matou ela. Não tem firmeza. Então quer dizer, são os falsos na fé. Não é que se desviar, perder a salvação, é que na verdade nunca a receberam. A semente não caiu em terreno fértil. São 4 estágios ali à beira do caminho. Satanás vem e arrebata. Aqui caiu no meio dos espinhos, cresceu, mas os prazeres do mundo sufocou, né? E aí vem a do terreno de pedras. Você pode ver que as 3 são os falsos, que tem uma fé falsa, uma fé que não é genuína. E aí o que caiu em terreno fértil, ela germinou e deu frutos, entendeu? A 30, a 60 e a 100. Diga glória a Deus, irmãos. Então o que falta hoje, irmãos, em nós é isso. Às vezes nós jogamos culpa no que, irmãos? Nos nossos empreendimentos, nos nossos afazeres, nas viagens que vamos fazer, nas decisões que vamos tomar. Nós não colocamos Jesus no centro. Às vezes nós só colocamos Ele no centro quando uma coisa dá errada. Quando a gente mete a cara em algo e não dá certo, e o trem complicou,
seja financeiramente, sentimentalmente, fisicamente, financeiramente. E aí então agora a gente mete a cara em Jesus e paga, num termo aí, né, do igrejês, paga um preço em oração, paga um preço em jejum, diz: eu estou jejuando para Deus mudar essa situação, eu estou pagando um preço, estou fazendo um sacrifício, entende? E se encaixa no que o apóstolo Paulo diz aos Gálatas: me admiro, ou muito me choca que vocês estão depressa, estejam voltando daquele que vos chamou para um outro evangelho, que na verdade não é outro evangelho. As pessoas correm atrás de falsas promessas, entende? Então, o que falta hoje é isso, um compromisso com a palavra, não comigo, irmão, porque hoje a cristandade está assim: o homem quer ter compromisso com o homem, mas não quer ter compromisso com o Deus do homem, entende? As pessoas querem ter compromisso com o homem, por causa do Deus na vida deles, que na verdade não tem também, do que com Deus que está na vida daquele. Então nós temos que ter compromisso com essa palavra, porque se você tem compromisso com essa palavra, com o Espírito Santo de Deus, irmão, você vai ter compromisso com o resto, você vai entender, você vai ter compromisso com o seu cônjuge, você vai ter compromisso com o corpo, com a igreja, você vai entender, o dia de cultuar ao Senhor é sagrado, porque, irmão, é a igreja do Senhor se reunindo, irmão. Hoje não está aí o feriado de Corpus Christi, não entende o corpo de Cristo, não entende o que é o corpo de Cristo. É o dia sagrado, o dia da ceia do Senhor, o dia da comunhão dos santos, do partir do pão, as primícias da igreja. Isso é primazia da igreja, porque a igreja primitiva, em Atos 2:42, ela se reunia para quê, irmãos? Para ouvir a doutrina de quem? Dos santos apóstolos, para a comunhão, para o partir do pão e para as orações. Então hoje, a igreja do século 21, ela está dentro do que o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo, está na grande casa, e também vivendo a época de Laodiceia. Estou rico, estou farto, tenho riqueza, entende? E aí o Senhor da igreja olha e fala assim: pobre, miserável, cego e nu, e ainda acrescenta: desgraçado. E aí ele faz um convite, e ele diz: eis que estou à porta e bato. Então quando Jesus está aqui, e você lê as Escrituras, entenda isso, irmãos. Eles questionaram Jesus, eles queriam ver um milagre. Quem? Os mestres da lei e os fariseus. Só que o milagre que eles pediram tem nada a ver com um paralítico andar, cego ver, mudo falar. Aí Jesus, olha a resposta: olha, não vai ser dado nenhum outro sinal a não ser o de Jonas. Entende? Então Jesus está respondendo eles acerca da sua morte e da sua ressurreição. Quando Jesus acaba de dizer isso, Jesus diz assim, ó, versículo 40: portanto, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra.
E ele diz: o povo de Nínive se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Olha para mim, irmãos. Vejam. Conhece a história de Jonas? Deus manda ele para Nínive, ele vai para Tarsis. Mas depois ele é engolido por um grande peixe. O peixe o joga na beira da praia da multidão em Nínive. E ele sai proclamando, gritando dentro da cidade que o Senhor destruiria aquela cidade, que o Senhor... E aí o rei, ele escuta e ele proclama um jejum geral, de criança, de animais, ninguém comia. Ele se arrependeu. Então o Senhor vem e fala com Jonas: olha, o povo se arrependeu. Aí Jonas fica bravo com Deus. Deus também trata com ele. Ele vai para o deserto, o Senhor faz crescer uma boboreira, que dá sombra para ele. Depois vem uma lagarta e pica, e ele fica bravo. Entende? Então tem toda essa história. Mas olha, irmãos, esse Jonas, ele tipificava Cristo. Ele era uma sombra da morte e ressurreição de Cristo. E ele fala que então que lá em Nínive houve arrependimento. E ele diz: olha, no dia do juízo, que dia que vai ser esse dia, irmãos? O dia do trono branco. Depois da grande tribulação, depois dos 1000 anos de Cristo sobre a face da terra, reinando como rei, o trono de Deus vai descer. Nesse dia, Jesus está dizendo: olha, o povo de Nínive se levantará com essa geração e vai fazer o quê? E a condenará. Veja, o povo de Nínive vai condenar essa geração. Por quê? Porque eles se arrependeram na pregação de Jonas. E ele diz: e eis aqui alguém maior do que Jonas. Porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas, mas ali estava um povo que não se arrependeu com a pregação do Filho de Deus. E nós estamos distante disso, irmãos? Longe disso? Não. Mas veja esse texto, é onde eu quero chegar. Aí ele diz mais, versículo 42: a rainha do sul se levantará no juízo. Olha isso, irmão. A rainha do sul, a única vez que ela é mencionada é quando ela visita Salomão. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Pois ela veio dos confins da terra para conhecer os sábios ensinamentos de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Mateus 12, 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para conhecer os sábios ensinamentos de Salomão. E eis aqui alguém que é maior do que Salomão. Veja, irmãos, ele diz que é maior do que Jonas. Ele diz que é maior do que Salomão nos seus ensinamentos. E agora Jesus vai fazer essa declaração. Aqui nós lemos: quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele passa por lugares áridos procurando descanso, mas não encontra onde repousar. Então ele diz: voltarei para minha casa de onde saí, retornando encontro a casa desocupada, varrida e arrumada. Diante disso, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a morar ali. Olhem para mim agora, preste atenção.
que eu vou dizer. Antes de Jesus vir à terra, toda a terra estava na mão de quem? Toda a terra estava na mão de quem? Era regido por quem? Pelo inimigo. Era governado por Satanás. A terra estava na mão de Satanás. E o próprio Jesus disse algo sobre isso. Aí o príncipe desse século, nada tem de mim. Satanás ofereceu coisas da terra na tentação, se Jesus o adorasse. O que Satanás ofereceu a ele na terceira vez? Todas as glórias dos reinos. Então veja bem, irmãos, o globo terreno, a terra era a casa de Satanás. Satanás, ele rodeava a terra, porque Satanás é um só. Existem os anjos caídos, demônios. Aí alguém que vai assistir a mensagem, às vezes vai querer entrar em teologia. Eu não estou aqui para discutir isso, teologia aqui, de anjos caídos, que não é Satanás, os demônios e tal. Não é isso. Quero dizer que quando Lúcifer foi precipitado do céu, foi banido do céu, ele veio residir aonde? Quantos milhares de planetas, quantos milhares de lugares. O homem chegou em Marte. Existe lá um robô mandando fotos, mandando imagens. Alguém já conseguiu ver isso? Já acompanhou isso aí na internet, na televisão? Quem não? Irmãos, já viu que sequidão que é? Eles vão atrás de algum indício de vida extraterrestre, de água. Eles vão atrás de algo que comprove seres ali. Mas até agora é só devassidão, é só caos. É uma terra vazia, é um caos. O tempo, tempestade, tudo. Mas Satanás, ele veio habitar onde? Na terra. E aqui então ele seduziu um casal. Satanás seduziu um casal, começou por Eva. E Eva foi até Adão. Eva foi o burrinho do vizinho. Já contei essa historinha, né? O burrinho do vizinho que fugiu e entrou na horta do outro vizinho e destruiu a hortaliça que ele tinha. O filho do vizinho da hortaliça chegou e matou o burrinho. Aí o dono do burrinho chegou: quem matou meu burro? Foi lá e virou morte daqui, morte dali. E aí então o Senhor chegou para Satanás e falou: viu o que você fez? Ele falou: eu não fiz nada, eu só soltei o burro. Então foi assim com Eva. Eva foi o burrinho. Olha o que eu vou dizer, irmão, preste atenção nisso aqui. Você vai para as mídias, você vai para empresas, você vai para filmes. O homem está sempre à procura de uma resposta. Quando Deus conversa com Satanás acerca de Jó, Deus pergunta: de onde você vem, Satanás? Ele disse assim: eu estou vindo de rodear a terra. Não é essa a resposta? Então Deus fala: está vendo lá meu servo Jó? Porque Satanás se sentia dono da terra e Deus um intruso. Por quê? Porque por causa de Adão e Eva, essa legalidade havia sido dada a Satanás. Por isso se estabeleceu o caos, se estabeleceu, doenças, enfermidades, se estabeleceu tudo no mundo hoje por causa do que aconteceu no Éden.
E esse mundo então passou a ser a casa de Satanás. Esse mundo então passou a ser governado e reinado por Satanás. E então, da queda do homem, Deus faz uma profecia, e então Caim se levanta e mata Abel, e aí entra o primeiro homicídio, e aí vão vindo, Deus tenta resolver com o dilúvio, exterminando uma geração, mas encontra um homem bom que é Noé, e aí vem Noé, mas lá no meio de Noé, 3 filhos, Cão, Sem, Jafé. Um deles não respeitou a nudez do pai. Quando o pai se embriagou, ele plantou uma vinha, e essa vinha deu frutos. Isso não foi assim, descendo da arca, não, irmãos. Pense quanto tempo se levou para aquela vinha frutificar, dar o seu fruto, e ele então fazer e fermentar, e ele então se embriagou, e ele ficou bêbado e ficou nu. E aquele menino chega dentro de casa e vê o pai nu, e ele volta e fala para os irmãos: olha, o pai está lá dentro nu, eu vi ele nu. Então os 2, Sem, Jafé, pegam um pano e vai andando de costas e cobre a nudez do pai. Quando o pai sai da embriaguez, ele libera uma palavra contra Cão. Entende? Volta o caos de novo na terra, porque agora a terra está novamente caminhando em quê, irmão? Em degradação por causa de Cão. E pecado em cima de pecado, morte em cima de morte, guerras, conflitos, e a terra sendo governada por quem? Por Satanás. Na verdade, quem era o dono dessa casa? Quem era o dono da casa, da terra? Quem se sentia dono? Satanás. E eles questionam Jesus. Jesus diz acerca da sua morte e ressurreição. Mas aí agora Jesus lança uma palavra que é profética acerca desse texto. Jesus está dizendo para eles profeticamente: olha, chegou um tempo e o espírito imundo vai ser expulso. A casa vai ficar vazia, vai ficar adornada, e ela vai ficar o quê? Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, e diz: voltarei e encontrar a casa desocupada, varrida e arrumada. Aquele que achava que é dono vai ser expulso. Isso é uma parábola. De qual casa ele estava falando, irmão? Chegou o tempo de pô-lo para correr e vai ficar vazia. E vai ficar vazia. Vai ficar adornada, varrida, para alguém habitar, para alguém vir fazer morada nessa casa. E ele então faz a narrativa. Ele diz, ele está falando com os fariseus e os mestres da lei. Ele está dizendo: olha, mas o espírito imundo, ele anda por lugares áridos. Preste atenção, irmãos. Ele anda por lugares áridos procurando descanso, mas não encontra. Por quê, irmão? Porque quem quer descanso quer sombra e água fresca. Quando você está cansado, o que você quer, irmãos? Quando você está com fome, trabalhou o dia inteiro debaixo do sol, da insolação, o corpo esquenta, a nuca esquenta, a cabeça esquenta, o corpo. O que você quer, Alexandre? Quando você faz essa viagem, chegar em casa, todos os outros, né, irmãos Eli, o dia que só fica ali, tomar um banho. Não é isso, irmão? Ter uma refeição legal, sentar no sofazinho, não é? Na cima,
e descansar as pernas, descansar o corpo, assistir um filmezinho ou algo, ouvir um hino e descanso. Mas às vezes você chega e não vê isso. Você vê o caos dentro de casa, você vê sua casa em bagunça, aquele vendaval. Ó, passou um vendaval aqui, né? Jesus está dizendo: olha para os fariseus, chegando o momento, a casa vai ser varrida, a casa vai ser adornada, ela vai ficar desocupada para alguém vir morar. Mas se esse habitante não vier, Satanás vai voltar e vai trazer mais 7. Vai destruir. Pensa, irmãos, o que o espírito maligno faz. Veja, irmãos, a visão de Jesus e a nossa é muito pequena. Sabe por que é muito pequena, irmãos? Por causa do desinteresse. Tem muita gente que dorme com outro tipo de pensamento na cabeça, não dorme com o pensamento da palavra. Tem gente que acorda com outro pensamento na cabeça, não com o pensamento da palavra. Irmão, se isso está acontecendo com você, misericórdia, põe sua barba de molho. Porque isso estava acontecendo comigo. Eu dormia pensando em serviço e acordava pensando em serviço. Eu dormia com a cabeça com serviço, eu sonhava com serviço. Falei, opa, tem alguma coisa errada. E o errado sou eu. Tem alguma coisa errada. Por quê, irmãos? Porque algumas coisas deixam de ser prioridades na nossa vida, porque a gente passa a correr atrás de outras. E aí Jesus então, irmãos, pega esses mestres da lei, que perguntaram acerca de um milagre, e ele responde: não vou dar outro sinal a não ser o de Jonas. Jesus estava falando de ressurreição, de morte e ressurreição. Ora, irmãos, o texto continua. O que Jesus está falando tem a ver ainda com essa continuidade. Ele fala: olha, a rainha do sul, Nínive, vai se levantar e vai condenar essa geração no dia do juízo. E agora ele está falando para que ele veio. Por quê? Porque durante 4.000 anos depois da queda, o mundo esteve governado por quem? Todos estavam aonde? No império das trevas, irmão. Onde você acha que você estava? No reino da luz? Que reino da luz o que, irmão? Se você estava no catolicismo, no espiritismo, budismo, seja lá onde você for, no ateísmo, todos nós estávamos no reino das trevas. Mas Ele, o seu Filho, nos resgatou e nos trouxe da onde? Do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Já viu como é que é barata? Barata, irmão, ela não gosta de luz. Quando você acende luz, se a casa tem muita barata, o que elas fazem? Ela procura o escuro. E às vezes está assim a sua vida, cheia de barata, porque tem algo escuro aí. Mas quando a palavra que é luz, ela brilha, o sol da justiça, meu irmão, as baratas ficam doidas, porque elas não suportam luz. Tem que haver uma mudança. Jesus está à porta. Jesus está batendo. E tem gente sonhando, irmão, para daqui 30 anos. Tem gente sonhando daqui 20 anos. Para com isso. Para de sonhar, irmão. Acorda para a realidade.
Irmão, sai fora desse evangelho que põe você para sonhar. Não tem tempo de sonhar mais não, irmão. O negócio é realidade. A coisa está apertando. Os sinais estão batendo a porta. O mundo está expressando na política. O mundo está se expressando na religião. O mundo está se expressando na economia. Porque é daí que vai surgir o falso profeta, o anticristo, a besta. O mundo está soprando. Mas tem gente sonhando para daqui 30 anos. Tem gente sonhando. Acorda, irmão. Acorda. O crente não sonha não, irmão. Cristo vive uma realidade em Cristo. Porque a nossa realidade é Cristo. A nossa realidade é Cristo, irmão. Tem gente sonhando. Sonhando. E ela é Cristo. Quando você pega a parábola das 10 virgens, o grito já foi dado. A parábola das 10 virgens, há 3 coisas: a sonolência das virgens, a igreja que dormiu, o grito daquele que avisa que o noivo está vindo, e a chegada do noivo, certo? Irmãos, o grito já foi dado, porque a parábola das 10 virgens é profética. Eu já ensinei isso aqui. Alguém gritou, o noivo está vindo, é a volta de Cristo, é o arrebatamento. Só falta ele chegar. Acorda, irmão, para a realidade. Você que está na internet e assistindo, sai desse lugar de conforto, sai dessa zona de conforto sua. O grito já foi dado, o noivo está vindo. O noivo está vindo, irmão. E tem gente sonhando. Continua sonhando para você ver, irmão. Se a sua fé não se torna fingida, falsa. Estavam no meio de nós, mas não era de nós. Acorda. Não é tempo mais de refrescar não. Se refrigerar. Você já está no refrigério, descanso dele. Mas ele vem e fala. O espírito imundo ele volta. E ele vai vir com tudo. Por quê, irmãos? Porque a casa foi varrida e adornada para receber um novo hóspede, um novo inquilino. E ele chegou. E ele veio. E quem é ele? Quem é ele? Vamos para Atos 2. E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Jesus varreu, adornou, limpou, faxinou para o novo hóspede. E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito. Olha para mim, irmãos. Entenda o que eu vou dizer. Satanás achou-se dono do mundo, sim ou não? Beleza. Mas Deus criou uma casa para ele. Para ele quem? Para o Espírito dele, para ele. E a essa casa ele deu o nome de igreja. E o Espírito dele atua onde, irmãos? No nosso lugar de descanso, no nosso jardim, na igreja. O Espírito Santo dele, o Espírito Santo de Deus, ele atua no nosso meio.
Entenda, irmãos, quando o Senhor descer de novo, Ele não vai levar o mundo, Ele vai levar aqueles que foram salvos do mundo. Eu vou repetir, talvez você não gravou. Quando o Senhor vier, Ele não vai buscar o mundo, Ele vai buscar aqueles que foram tirados do mundo, do caos, os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. É deprimente o que as pessoas estão fazendo com o Evangelho hoje. É igual Paulo diz em Gálatas: por acaso eu quero agora a aceitação dos homens? De hipótese nenhuma. O negócio é agradar a Deus. Somos salvos pela graça, e eu não vou parar de pregar isso. Ele dizendo, eu estou falando com as minhas palavras, eu não vou parar de pregar isso. Eu não vou pregar os velhos rudimentos da lei, porque senão Cristo morreu em vão, e eu da mesma forma. Da mesma forma eu vou continuar pregando esse Evangelho. Somos salvos do mundo, irmão, tirados do mundo, para a glória dEle. E Ele nos colocou no seu jardim, num lugar de descanso. Uma geração que tem que estar com o seu olhar lá em cima, no alto, porque é de lá que Ele vai vir, com o coração no alto, pensando nas coisas do alto, buscando as coisas do alto. Eu não estou dizendo que você tem que ser um cristão bitolado, irmão, sabe, né? Que tem que ser cristão bitolado, não tem? Não tem ou não tem? Não estou dizendo que você tem que ser isso, mas eu estou dizendo, irmão, que a sua pureza tem que estar nas coisas do alto. Quando você tiver que tomar uma decisão, deixa eu ver se essa decisão não prejudica a minha vida lá com o alto. Porque senão, irmão, você pode estar caminhando em vão, ou até morrendo em vão. Namoro, deixa eu ver se isso glorifica, se essa vida, esse namoro vai dar certo com Deus. Meu casamento, minha união. Deus não é bobo não, irmão. E aconteceu que no dia de Pentecostes o Espírito Santo veio, e Ele começou a separar um povo, começou a encher um povo. E aí esse povo o Senhor o chama de sua igreja. Ele não vê judeu, Ele não vê grego, Ele não vê escravo, livre, não. Ele vê só um povo, um só corpo. Esse é o meu corpo. É o que eu ministrei aqui domingo. Na velho pacto, um só povo. Na nova aliança, no novo pacto, todos os povos. Ele olha para todos os povos, porque há uma casa, e Ele a chama de sua igreja, seu tabernáculo. E nós estamos dentro dessa casa, varrida, adornada e habitada pelo Espírito de Deus. E nós estamos nessa casa, varrida, adornada pelo Espírito Santo de Deus. E a esse Espírito, irmãos, é que nós temos que dar valor, buscar as nossas direções, as nossas orientações, nele, porque a glória é dele, por ele e para ele. Casa varrida, casa adornada, casa preparada. Jesus respondeu, Jesus falou isso depois que eles falaram, pediram um sinal sobre ressurreição. Ele falou, não, já deu um sinal, profeta Jonas. Nós vivemos um novo tempo, desde que o Espírito Santo desceu, desde que a igreja se iniciou. A igreja de Jesus não é lugar de baratas, porque a igreja dele tem luz constante. Vou repetir de novo, a igreja de Jesus, não dos homens, tem luz constante, porque ele diz, e a todo momento novas luzes estão chegando, a todo momento o Senhor está agregando novas luzes. É igual aqueles pisca-pisca, só vai agregando, entende? Pisca-pisca já ficou para trás, né? Agora é luz de LED, né? Agora é LED, né? Chega a época de Natal, o povo fica fascinado com os LED, não é?
Agora é os LED chegando. O Senhor está acrescentando os LED. A igreja dele nunca fica em trevas, nunca fica escura, porque sempre tem luz, porque Ele é a luz. E Ele diz: vós sois a luz, vós sois a luz. Vamos ficar de pé.